Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui tá boa tarde. Como estão? Espero que bem, que suas famílias estejam ótimas também, né? Então, que Jesus nos ampare e nos ilumine nessa nova lição em que nós vamos tratar da mediunidade dos animais e falar um pouquinho da mediunidade em crianças, que a gente já deu uns toques, mas agora a gente vai explicar melhor, né? Então, vamos lá. Eles são fofos, emotivos, né? E muita gente a gente acha que é inteligente, né? Será que eles têm alma, né? Então vamos estudar um pouquinho disso. Então vamos lá. A reencarnação dos animais. Vamos falar um pouquinho da reencarnação deles e depois a gente fala da vida deles e depois fala um pouco da mediunidade. Então, a reencarnação dos animais. Isso tudo desperta muito interesse, né? Teve uma vez que aqui na livraria, aquele que faz no shopping, como é que chama? Aquele evento que tem no shopping de vendas de livro, né? Grande espírita, né? O livro que mais vendeu foram aqueles relacionados aos animais, pra vocês terem uma ideia, né? Os fascículos que mais venderam foram esses. Então, desperta um grande interesse, porque hoje em dia, os nossos pets, né? Eles têm um significado diferente, né? Então a gente tem cuidado mais, a gente tem cuidado mais desses animaizinhos, então entendido que eles são espíritos menores, né? Em crescimento, né? Então a gente tem entendido tudo isso, isso daí é muito bom. Bom, sim, os animais têm uma alma individualizada e eles têm raciocínio, né? Os animais reencarnam, a gente cria vínculos sentimentais, emocionais com eles, né? Até alguns exageros também, né? A gente vê famílias criando os animais como crianças, né? E eles não são crianças, né? Tendo cuidados assim, até meio exagerado, né? Então tem que tomar cuidado, né? Mas a gente cria vínculos sentimentais e eles com a gente, né? Aí, quando eles reencarnam, eles não escolhem o tipo de raça, que animal que eles vão querer ser, por exemplo, tá? Porque ainda lhes falta o livre-arbítrio, coisa que nós podemos fazer, eles não, né? Então, os espíritos falam que eles não fazem isso. Vocês estudaram tudo isso no livro dos espíritos, mas eu só estou passando para recordar, para que a gente chegar na mediunidade. Na desencarnação dos animais, após a morte, os animais mantêm a sua individualidade, mas não a consciência de si. Então, eles têm uma vida inteligente que permanece em estado latente. Eles têm um princípio independente da matéria que sobrevive ao corpo. Então, são os rudimentos, né? Já de uma alma ou de um corpo perispiritual, né? Quando desencarnam, ficam numa espécie de erraticidade. Isso daí é tudo no livro dos espíritos. Sem livre-arbítrio, os animais não podem sofrer as provas e expiação pela vontade. Quer dizer, eles não têm o desejo de progredir. Eles não têm o desejo de fazer alguma coisa, porque eles não têm esse livre-arbítrio que a gente tem. Então, o progresso ocorre pelas forças das coisas. Então, conforme eles vão vivenciando, esse progresso vai acontecendo, né? Então, o Kardec, ele dá vários exemplos. Por exemplo, o animal progride? Sim, a gente vê que o animal progride, né? Se a gente avaliasse um animal há muitos anos atrás e hoje, a gente vê que teve uma pequena evolução. Mas é muito diferente da do homem, que pela vontade ele progride, ele cria, ele faz coisas e etc, né? Então, conforme o progresso se dá, pode-se observar uma maior inteligência em algumas espécies, como o cão e o elefante. E isso também, segundo Kardec, ocorre em outros mundos. Então, isso pode acontecer em outros mundos também, a presença dos animais e que há uma evolução pequena conforme o desenvolvimento daquela espécie. Os animais conseguem, quando ainda no mundo espiritual, auxiliar-nos e auxiliar os demais animais encarnados. Então, tem vários relatos, a gente vai falar alguns aqui, né? De espíritos que trazem consigo animais, de animais que ajudam encarnados, né? Continuam vivendo na casa daquele encarnado, ou então é designado para ajudar aquele encarnado, certo?
Quem tem animal de estimação já deve ter reparado que às vezes o bichinho fica parado, olhando num canto, ou até mesmo latindo para nada. Diante disso, se pergunta: os animais podem ver os espíritos? Né? Isso daí é uma dúvida que todo mundo tem, né? Eles podem ver os espíritos? Sim, eles podem ver os espíritos. As doutrinas espíritas nos ensinam que os animais são como os nossos irmãos mais novos e que, além deles estarem em processo de evolução e precisarem de amor e carinho, eles podem ver os espíritos sim, tá? Então, no livro dos médiuns, ele descreve bem isso, né? Ele dá um exemplo, por exemplo. Muito frequentemente se vê cavalos que se recusam a avançar ou a recuar, né? Eu lembro que minha avó me contava sempre a história da fazenda, né? E que tinha os animais e que chegava no determinado local, o animal não ia de jeito nenhum, né? O cara tinha que descer, fazer um contorno, né? Eles tinham receio daquele ambiente, né? Depois eles iam pesquisar, porque tinha morrido alguém. Então tinha muita crendice, tinha muita coisa, mas pode ser que tenha um fundo de verdade nisso, né? Ele pode encontrar como obstáculo imaginário, mas muitas vezes pode ser verdade, né? Pois bem, podemos estar certo de que os obstáculos imaginários é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em detê-los. Olha, que eu lembrei de um caso, mas depois eu conto isso. O pessoal falou que eu gosto de contar caso, né? Olha que interessante isso, né? Então, às vezes, não é só um espírito que ele vê, é um grupo de espíritos. Então, quem está falando é o Kardec, né? Que se comprazem em detê-los. Então, às vezes, vem para assustar, às vezes está ali presente e o animal vê, né? E aí tem um evento bíblico, né, que fala sobre isso. Lembrai-vos da mula de Alaão, que vendo um anjo pela frente, temendo sua espada flamejando, quer dizer, apareceu aquele espírito com uma espada brilhante, né? A mão devia estar de energia, né? E não queria avançar, de todo jeito ele não queria avançar, né? E que antes de se manifestar visivelmente a Abalão, o anjo quis tornar-se visível apenas para o animal. Então, pega lá na Bíblia, né? No livro do Números, quarto livro da Torá, né? Que é o início do Velho Testamento, tá? Então, esse animal é assustado. Lembra da história do Paulo, né? Que quando Jesus aparece para ele, o cavalo refuga, né? Ele empina o cavalo do susto que ele leva na visão de ver Jesus, e o Paulo cai do cavalo, né? Então, não era só o Paulo que viu, o cavalo também viu, né? Provavelmente a claridade, a presença daqueles espíritos, né? E os animais podem ser médium, né? Então, vamos recordar aqui que é médium, né? Porque muita gente fala, animal é médium, sim, né? Ver espíritos, né? Ouvir espíritos é uma coisa. Ser médium é uma outra coisa. Então, vamos lá. O que é um médium? É um ser, um indivíduo que serve de intermediário entre os espíritos. Vamos recordar só, né? Para que esses possam se comunicar facilmente com os homens. Então, lembra que eu falei que o médium, ele é um canal de comunicação, né? Sem médium não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas ou de qualquer outra espécie. O nosso perispírito e o perispírito dos espíritos, né, são tirados do mesmo meio. São de naturezas idênticas, são semelhantes numa palavra, né, como os espíritos falam. Essa capacidade de assimilação mais ou menos desenvolvida é que vai fazer com que eu tenha afinidade e, com isso, eu desenvolva a mediunidade, que eu consiga escrever, ler, ver e ouvir espíritos, né? Então, dessa imantação mais ou menos rigorosa que permite que nós, espíritos encarnados e desencarnados, tenhamos uma relação, essa afinidade especial, essa força de expansão particular que anula todas as possibilidades de rejeição. Quando eu tenho desejo, eu anulo todas as possibilidades de rejeição e estabelecendo uma espécie de corrente ou fusão que facilita as nossas comunicações, né? É isso que é mediunidade. Então, para resumir, os fenômenos mediúnicos não pode produzir-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns, e é somente entre os encarnados e os desencarnados. Espíritos como nós que encontramos os que podem servirmos de médium,
tá? Ou seja, né, não se medianiza diretamente nem os animais nem a matéria inerte. Então, o animal, ele não pode ser um médium, porque ele não tem palavra. Precisa sempre do concurso consciente e consciente de um médium humano, que necessitamos da união dos fluidos similares que não encontramos nos animais nem na matéria bruta. Então, se eu pegar esse celular e o espírito resolver fazer ele movimentar-se, isso pode acontecer, mas não quer dizer que a matéria é mediúnica, certo? O que acontece é que o espírito, ele pode perceber um espírito, mas ele não tem jeito de se comunicar com ele, transmitindo, essa que é a comunicação mediúnica, né? Sabes que tiramos do cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento e a forma sensível e apreensível para nós, e com o auxílio dos seus próprios materiais, que o médium produz o nosso pensamento em linguagem vulgar. Então, o que é o médium? Ele é um canal. Então, o espírito deseja transmitir alguma coisa para quem? Para quem está aqui ouvindo. Então, o médium serve de canal para que ele possa receber essa comunicação. O animal, ele não tem condição de fazer isso, Então, ele pode até ver o espírito, mas ele não tem jeito de transmitir aquilo que o espírito deseja, Pois bem, que elementos encontraria no cérebro do animal? Haveria ali palavras, letras, algum sinal semelhante ao que encontramos no homem, mesmo o mais ignorante? Não. Não obstante, direis que os animais compreendem o pensamento do homem. Chego mesmo a adivinhá-lo. Sim, os animais adestrados compreendem certos pensamentos. Mas acaso já ouvisse reproduzi-los? Não. Conclui, então, que os animais não podem servir-nos de intérprete, O meu gatinho, ele entende o que eu falo. Acho que ele entende, porque pelo menos ele responde, quando ele vem e tal. Mas ele consegue falar, Ivane, eu tô com fome? Não, isso ele não consegue, Ele pode até demonstrar de outra forma. Então, ele seria um intérprete muito ruim para os espíritos, Conclui-se que o animal podem ver os espíritos, mas suas faculdades extrafísicas são mais limitadas do que as dos homens. Por exemplo, a capacidade de fornecer fluidos necessários para as demais manifestações espirituais são menores. Então, tem mais dificuldade, Então, aqui um desenho que eu achei na internet, que eu achei interessante, a ligação dessa senhora, dessa mulher, com o animalzinho desencarnado, E essa ligação ainda permanece, De pensamentos ali entre eles. Para finalizar, o que nós devemos fazer quando notamos que nosso animalzinho está em contato com o mundo espiritual? Então, o que a gente deve fazer quando o animalzinho vê, a gente percebe que ele vê, Então, é preciso elevar o nosso pensamento, fazermos uma prece e pedirmos para aquele ente, seja outro animal ou espírito, para que ele seja orientado e tirado dali com uma orientação, Então, rogar para Jesus, para que ele possa ser amparado se houver uma necessidade. E aqui vários exemplos, que nós... na verdade, essa aula não fui eu que fiz, viu, gente? Eu só tenho uma sintetizada nela. Vários exemplos que se pegou dos livros dos espíritos, do livro dos médiuns, do Nosso Lar e de outros livros. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos. A alma do animal, depois da morte, é classificada pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e é utilizado quase imediatamente. Então, a alma do animal, depois da morte, é classificada pelos espíritos, aqueles que são adeptos a isso, ou aqueles que fazem esse tipo de trabalho, e imediatamente ele reencarna. Então, os espíritos falam que o animal não fica muito tempo no mundo espiritual. Por quê? Porque a densidade dele, ele precisa reencarnar-se, Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia, livro dos médiuns, se acha em estado latente e é logo utilizado por espíritos incumbidos disso para animar novos seres, em que quais continuam a obra da sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há errantes espíritos de animais, porém unicamente espíritos humanos. No Nosso Lar, o André Luiz está descrevendo, aves de plumagem policromas
policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousava agrupadas nas torres muito alvas. Ele está descrevendo o que ele viu no céu do nosso lar. Então, ele tinha aves, né? Outra coisa que ele cita: os cães são auxiliares preciosos nas regiões escuras do umbral. Olha essa imagem daquele filme Nosso Lar, em que eles estão resgatando as pessoas da Segunda Guerra Mundial, né? Os mortos da Segunda Guerra Mundial. E olha ali um cachorro ou um lobo, eu não sei bem, auxiliando esses espíritos que foram nas regiões umbralinas, né? Recolher essas pessoas e que estavam após a guerra, né? Animais que mesmo de longe pareciam iguais a moares terrestres, né? Então ele descrevendo que sempre tem animais, né? Batáquios, sempre existem animais no mundo espiritual, que logo eles reencarnam. Livro dos Espíritos. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade, ou pela força das coisas. Pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Então, eles não são como a gente, né? Eles não têm livre-arbítrio. Os animais, principalmente os domésticos, aprendem conosco que somos, além de irmãos, seus professores. Durante o tempo em que permanece conosco, passam por várias experiências como encarnados, e quando já for o suficiente, provavelmente ele reencarnará em outra família, em outra localidade, onde aprenderá coisas que não podemos oferecer. Mas, em geral, retornam várias vezes ao mesmo lar, né? Então, aquele gatinho que você gosta demais, aquele cachorrinho, provavelmente quando ele desencarna, logo ele reencarna outra vez. A questão espirituais dos animais, da Irvênia Prada. Ela estuda bastante essa parte de animais, a Irvênia. A reencarnação pode favorecer o reencontro afetivo entre animais e homens, para continuarem junto ao aprendizado do amor. Olha que lindo, né? A gente está aprendendo mesmo, né? E aqui uma história linda do Chico, né? Então, portanto, somos protetores e auxiliares do progresso dos animais, como afirmou Chico Xavier na seguinte mensagem: nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar, né? Ele tinha um carinho muito grande pelos animais, o Chico, né? Ele sempre teve cachorro, sempre teve gato na casa dele. E essa daí é a cachorrinha que ele adorava, que era a cachorrinha chamada de Boneca, tá? Todo mundo conhecia essa cachorrinha dele. Então, essa história aqui foi escrita do livro do Adelino, A Cachorra de Chico Xavier. Chico Xavier tinha uma cachorra de nome Boneca, que sempre esperava por ele fazendo uma festa, né? Ao avistá-lo, pulava no seu colo, lambia o rosto como se o beijasse. Chico então dizia: ai, Boneca, estou com pulgas. Imediatamente ela começava a coçar o peito dele com o focinho e brincando com ele. Ela subia no colo dele e ficava assim, como se estivesse catando pulga assim nele, né? A Boneca morreu velha e doente. Chico sentiu muito a sua partida, envolveu-a no mais belo chale que ganhava e enterrou-a no fundo do quintal, não sem antes derramar muitas lágrimas. O Chico era muito emotivo, ele gostava realmente muito de animaizinhos. Um casal de amigos que a tudo assistiu, na primeira visita a Chico a São Paulo, ofertou-lhe uma cachorrinha idêntica à saudosa Boneca. A filhotinha, muito nova ainda, estava envolta num cobertor, e os presentes a pegaram no colo, sem contudo desalinhá-lo da mão. A cachorrinha recebia afagos de cada um. A conversa corria quando o Chico entrou na sala e alguém colocou em seus braços a pequena cachorra. Ela, sentindo-se no colo do Chico, começou a se agitar e a lambê-lo. E ele falou assim: ai, Boneca, estou cheio de pulga, disse Chico. A filhotinha então começou a coçar-lhe as pulgas e parte dos presentes que conheceram a Boneca exclamaram: Chico, a Boneca está aqui. A Boneca, Chico, né? É a reencarnação da cachorrinha, né? Todo mundo achou que fosse a reencarnação, porque ela estava tentando fazer do mesmo jeito que ela fazia antigamente, né? Emocionado, perguntamos com isso o que poderia acontecer. O Chico respondeu: quando nós amamos nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir os espíritos amigos o trazem de volta, para que não sintamos tanto a sua falta.
É a boneca que está aqui sim, só que em espírito. Ela está ensinando a esta filhotinha os hábitos que me eram agradáveis. Então a boneca em espírito estava lá e estava ensinando o cachorrinho, faz assim com o focinho, né? História linda, né? Eu lembro que o Adelino anotou todas essas histórias. Bom, a respeito de animal, acho que era isso para falar de mediunidade, né? E mediunidade em crianças. Vamos falar um pouquinho, porque nós falamos num outro capítulo, mas nós falamos pouco, né? Deixa eu abrir tudo, peraí. Então vamos lá. Por que se pode dizer que é sério o assunto que envolve crianças e mediunidade, né? Vamos entender mediunidade e criança. Quem é a criança? A criança é um espírito imortal. Então a criança ela tá num corpo novo, mas o espírito é imortal, né? O espírito pode ser até mais velho que os pais. Encarnado com o objetivo de aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar em um adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo, que são os pais, né? Lá no Livro dos Espíritos. A infância é, pois, o período propício para que seja introjetado no íntimo do espírito recentemente encarnado os novos valores, através da aquisição de hábitos, condutas, vivências que o enriqueçam e preparam para o decurso da vida terrena. Então, o que ele está falando aí? Que a criança é um espírito que se reencarna. Nesse período, ela fica como se fosse assim, um stand-by, só absorvendo coisas de pais, mães, parentes, professores do meio ambiente, mas principalmente do grupo familiar. Para quê? Para que ele adquira novos hábitos, condutas, vivências para se enriquecer. Porque depois que ele vai se desenvolvendo e se torna adolescente, ele tem a possibilidade de escolha daquilo que ele começa a lembrar do passado. E como adulto, ele assume melhor as suas responsabilidades, o seu desenvolvimento, etc. Ok? Bom, a reencarnação inicia-se na concepção e termina no nascimento, certo? Ótimo. Mas a reencarnação só se completa mesmo, né? O espírito só está realmente ligado ao corpo, ela se dá aos 7 anos de idade. Então, nesse período, ela está assim, o espírito está esquecido e ela está recebendo um monte de informação, Então, aos 7 anos de idade, é importantíssima a presença do pai, a prece, o evangelho, é importante, porque tem até um livrinho, né, que uma escritora escreveu falando assim, tudo que aprendemos no jardim de infância. Por quê? Porque é ali que a gente faz a base da coisa, né? Não no jardim de infância, que eu quero dizer, mas até os 6, 7 anos de idade. E a criança pode apresentar sinais de mediunidade? Sim, ela pode. Se todos somos médios, as crianças também podem apresentar sinais de mediunidade. E não são poucas que apresentam, são muitas crianças que apresentam, né? E o que a gente faz com isso, que é o mais importante, né? Bom, esse sinal de mediunidade é mais natural do que se pensa. Constatar a mediunidade na criança e no jovem, que já são espíritos em experiência no mundo material, em processo de desenvolvimento físico, intelectual e moral, através das quais serão ampliadas as suas potencialidades. Então, sim, existe e a criança pode ter influência do mundo espiritual. Trata-se de um fenômeno natural que não está sujeito nem à vontade dos pais, nem mesmo da própria criança. Mas o que fazer quando uma criança começa a relatar que tem um amigo espiritual, que vê, por exemplo, o avôzinho, né? Casos e casos que a gente sabe disso, né? Então, vamos lá, o que vai fazer? Há inconveniente, é prejudicial ou convém, né, em desenvolver a mediunidade das crianças? O que é a palavra desenvolver? Desenvolver é crescer, é progredir, é aumentar as faculdades intelectuais é expor minuciosamente, é examinar todos os seus aspectos. No livro, Estudando o Livro dos Médiuns, a equipe do Projeto Manuel Filomeno de Miranda nos diz que desenvolver a mediunidade na época significa a ação deliberada de experimentar, apresentar-se ou não sintomas da faculdade, para saber se a pessoa era médium ou não. É assim que a gente aprende a desenvolver mediunidade, né? Nós até falamos isso nos capítulos atrás. Era ir-se ao encontro do fenômeno, em vez de aguardar sua manifestação espontânea.
Na criança, eu não preciso ajudar a desenvolver mediunidade. Se ela apresenta, eu vou tomar os cuidados. Se ela se apresenta. Se ela não se apresenta, eu não preciso desenvolver a mediunidade nela. Num adulto, tudo bem, é a opinião dele, é a vontade dele, ele pode desenvolver a mediunidade dele. Então, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, né? Então, as coisas, não precisa desabrochar a flor. A flor, ela desabrocha sozinha, porque se eu forçar, eu quebro a pétala, né? Então, mediunidade, se ela veio espontânea, vamos fazer, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos falar agora. Mas eu não preciso desenvolver a mediunidade numa criança, né? E vou falar por quê, né? Certamente, esse sustento mesmo, que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por sua forma grandes abalos e as respectivas imaginações excessivas de superexcitação. Então, uma criança, ela ainda tem todo o processo mental dela ainda está débil, ainda está fraco. Ela tem dificuldade de desenvolver, né? Pense vocês uma coisa, né? A nossa lei humana, ela já determina que a responsabilidade de certos atos não é antes dos 18 anos, porque a pessoa ainda não tem muita consciência, né? Por exemplo, a pessoa não dirige, né? Não tem direito de tirar carta, não é à toa, só depois dos 18. Olha, 18 anos, não estou falando em criança. Por quê? Porque se acontece qualquer acidente, ela não tem estrutura psicológica para suportar. A gente adulto, se a gente, por um acaso, acontecesse um acidente, psicologicamente, a gente não tem estrutura para sustentar se alguém morre, por exemplo, né? Agora, você imagine uma criança. Então, tem coisas que a gente tem que saber que, para desenvolver mediunidade, eu tenho que ter o discernimento, eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que ter o meu livre-arbítrio de escolha, né? Então, uma criança não pode acontecer isso, né? Então, os pais, se acontece a mediunidade, ele vai aprender a trabalhar com essa mediunidade que veio espontânea, mas nunca desenvolver. Tá? Então, mas há crianças que são médios naturais, seja de efeitos físicos, de escrita ou de visões. Haverá nesses casos o mesmo inconveniente? Aí não, como eu estava falando. Quando a faculdade se manifesta espontânea numa criança, é que pertence à sua própria natureza, que a sua constituição é adequada. Lembra do Chico, desde menininho, que os espíritos apareciam? O Divaldo também. Os espíritos apareciam. E aí? O que ele fez? Sorte que a mãe tinha consciência, né? Tinha amigos que ajudaram ele, porque senão desequilibra a criança. Ela não consegue definir o que é do mundo físico e o que é do mundo espiritual, porque ela não entende ainda o que é isso. Se nós ainda temos essa dificuldade, temos medo, temos receio e ficamos meio assim, agora você imagina uma criança, né? Não se dá o mesmo quando a mediunidade é provocada e excitada, é lógico. Então, ali a criança vê a coisa com naturalidade. Então, devagarinho, à medida que ela cresce, provavelmente ela perde essa faculdade, se não souber trabalhar ela, né? Ela perde e mais para frente ela aparece, tá? Agora, o que nós não vamos fazer é desenvolver a mediunidade numa criança. Então, quais são os perigos? A fadiga, né? A mediunidade, ela traz uma fadiga, né? Os organismos são débeis, são frágeis, requer disciplina, uma mediunidade. Tem uma dependência magnética dos espíritos, mental e moral. Então, a mediunidade, você tem que aprender a trabalhar, porque depois é como se fosse assim, ó. Os indianos falam assim, né? Que você tenha uma mente fechada, assim. Quando você trabalha a mediunidade, é como se você tivesse uma mente aberta para receber, é um receptáculo, né? Ela é como se fosse uma rede que abre. E aí você recebe todo tipo de influência. Depois que você desenvolveu, você não fecha mais, né? Então você deixa ela aberta. É lógico que você recebe todo tipo de influência, positivas ou negativas, e você vai saber discernir o que é bom para você, né? Então, abrir uma mediunidade sem ter o compromisso de assumir como trabalho, como mediunidade com Jesus, como discernimento de entender e de estudo, né?
Eu acho que é arriscado para um adulto. Agora, imagine para uma criança, né? O organismo dela está em formação física e mental. Não ter discernimento suficiente, por exemplo, para ser exposto a uma obsessão. Então, a gente tem que discernir, tem que estudar, né? Pode fazer isso de uma brincadeira, né? E não é uma brincadeira. A imaginação está em grande atividade, pode sofrer uma superexcitação. Ela tem uma imaturidade, como eu disse, psicológica, podendo levar a desequilíbrios psíquicos. E mediunidade requer muita disciplina, né? E para uma criança não há tempo hábil para essa tarefa de explicar para ela que ela precisa se concentrar, que ela precisa orar, né? Que ela precisa estar dedicada, se ela sentir alguma influência, como é que é isso, né? E também o que precisa é a transformação moral do indivíduo. Então a mediunidade ajuda muito em todos esses itens para a gente, mas desde que a gente tenha discernimento. Então, as companhias espirituais do recém-reencarnado dependem de suas ligações com os espíritos dos mais diversos patamares evolutivos. Então, muitas vezes, essa criança que para nós é fofinho, é gracinha, é bonitinho, é um espírito devedor que vem de outras existências, né? E a gente não sabe que ligação que ela vai estar fazendo com esses espíritos. Então, o que fazer se essa mediunidade aparece? Né? A Ivânia, meu filho, está com problema, ele vê espíritos, né? Tem assédio muito grande. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, observar, tá? É preciso que os pais compreendam que a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano. Então, ela está aparecendo porque é natural. Mas vamos ver como é que ela aparece. Essa é a primeira das observações que irão receber. Segunda coisa, ainda primeiro item, né? A pessoa tem que ter calma, tem que ter compreensão e paciência diante dos fatos, evitando crivar a criança de perguntas, atemorizando-a, como também evitar dizer que ela é um espírito de luz e que tem uma grandiosa missão. Então, não é nenhuma coisa e nem outra. Então, não é para aterrorizar e também não é para elevar a criança, que a criança começa a achar que ela é um missionário, que ela... E aí vai para um outro lado de tipo de obsessão, né? Então tem que tomar cuidado. A segunda coisa que tem que fazer é levar a criança para evangelizar-se. Por quê? Porque é ir assimilando noções doutrinárias compatibilizadas com a idade. Eu sempre pensei o seguinte: nós, quando nós éramos criança, os pais da gente tinham paciência de ler livros pra gente, de explicar passagens evangélicas, não sei vocês, mas meus pais faziam isso, né? E as nossas crianças tiveram muito pouco sobre o Evangelho de Jesus, sobre o Novo Testamento, sobre o Velho... Porque não tem religião, né? Não tem facilidade de entrada na religião. Então, precisa levar na evangelização, porque lá na evangelização eles vão aprender tudo. Eles vão aprender, se você não tem o teu tempo, né, para fazer isso, eles vão evangelizar, eles vão mostrar Jesus de uma forma diferente, né? Eles vão falar de reencarnação, eles vão falar do progresso das pessoas. A evangelização é maravilhosa. Não sei se vocês sabem, mas no Kardec, a evangelização infantil, ela foi tão bem preparada que vários centros de todo o Brasil pegam o nosso material para evangelizar as crianças. Vocês sabiam disso, né? Ela está toda online, por causa da pandemia ela não parou, foram transformadas as aulas, né? As crianças estão tendo aula em casa, então não é motivo para falar que não tem evangelização, tem. Bom, eu não consigo ir no centro, minha criança não acorda no domingo de manhã ou à noite ela dorme mais cedo, faço em casa, né? Tem tanto livro bom, cria historinha. Eu lembro que eu escrevia livrinho de história para meus meninos, né? Coisa simples, conta a história do gatinho, que o gatinho reencarnou, que o gatinho não sei o que, né? Cria, né? É tão bom brincar com criança, né? E falar essas coisas boas, né? Mostra Jesus, mostra quem era esse ser maravilhoso que veio para a Terra, né? Conta histórias dos espíritos, né? Tem muitos livros espíritos que são muito bons, né? Panoramas da vida, tem livros que são ótimos. Esses primeiros do Chico são muito bons porque eram historinhas bem curtas, né? E que você transforma para as crianças, né? Por exemplo, eu lembro de uma história muito 10 que falava assim,
que o menino não queria comer, né? O menino não queria comer. E aí os pais, não, o menino não queria comer, acho que era isso. E aí os pais ficavam brigando com ele, né? E ele jogava comida fora, era alguma coisa assim. Aí o que que aconteceu? Quando ele dormiu, ele sonhou, né? E que os espíritos chegaram e falaram assim: observa bem o que você já se alimentou aqui na Terra, né? Bem, eu tô gravando. E aí eles pegaram e começaram assim, puseram não sei quantos bois, né? Porque todo dia um pedacinho de carne deu não sei quantos bois. Tantos sacos de arroz, tantos sacos de feijão, tantos pés de alface, tantos pés de cenoura, e foram colocando e dava uma imensidão de coisa, né? E aí ele acordou, né, e falou, nossa, eu tenho que respeitar a comida que eu como, né, e tal. Então são coisinhas muito simples que guardam a memória da criança, né, e fazem com que ela respeite as situações do planeta em que a gente vive, a situação como espírito imortal que ela é. Só dei um exemplo, mas tem milhares de outras histórias maravilhosas, né. Ah, não, esse daqui não é nada. A terceira coisa é levar a criança a tomar passe, porque o passe ajuda nesse desdobramento, né? O passe ajuda a relaxar os laços que ligam a algum tipo de espírito que esteja ali, né? Então, ajuda grandemente a criança. Então, energias salutares, como a água fluida e o passe, são extremamente importantes para a criança, né? E, além disso, a prece em favor dos espíritos que dela tentam se acercar. Então, orar para essa criança, ensinar a criança a orar, né? E orar junto com ela, e orar sempre, né? Como nós falamos na última lição, né? Orar enquanto ela estiver dormindo, porque o espírito dela sente, orar quando ela estiver acordada, para que ela ouça e aprenda, né? E assim por diante. A nossa casa, quando tem criança, nós temos que cuidar desse ambiente espiritual. E a quinta observação que a gente tem a fazer é fazer o evangelho no lar. Então, conte histórias, como essa que eu contei, né? Tem milhares de histórias que falam sobre a reencarnação, que falam sobre a evolução do espírito, fala sobre o trabalho, fala sobre a gente estar bem com a família, a gente amar as pessoas, respeitar os animais, etc, né? Então, dá para contar muita coisa para as crianças. E na sexta informação é fazer a criança ter alguma ação no bem. Então, as crianças têm que entender, mas é vendo que elas aprendem, né? Então, é cuidar de um animalzinho de rua, é ajudar, fazer uma visita para uma pessoa doente, é cuidar das plantas da casa, né? As crianças têm que ter atividade dentro de casa, é plantar uma árvore, é cuidar de um animal, é visitar o avô, beijar e abraçar, né? Fazer aquelas coisas, mas isso tem que ser ensinado para a criança. Porque a criança não nasce sabendo, né? Ela não sabe nem brincar. Se você não ensinar, ela não aprende, né? Então tem que ensinar, tem que sentar no chão, abraçar, mostrar e fazer você também. Porque você fazendo, ela vai ver como exemplo. E com que idade se pode ocupar sem inconvenientes da mediunidade, né? O Kardec fala assim, que na verdade não há uma idade precisa. Lembra que o Kardec usou muitas médiuns, crianças, né? Tudo depende inteiramente do envolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral dessa criança, né? Então, tem idade para se começar? Não, não tem uma idade específica para desenvolver mediunidade, basta que ela queira, né? Mas tem que ter, né, o desenvolvimento moral, você tem que cuidar dessa criança, né? Realmente existem casos que merecem uma reflexão, uma análise, por apresentarem características diferentes. Então, vamos avaliar, a criança está desenvolvendo, está bem, ela tem o desejo, você percebe, né, na criança, né? Vou contar uma história que como que ele chama da evangelização infantil? Agora esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Ele contou, Walter, não?
esqueci o nome dele, olha que incrível. Peraí que eu já lembro. Ele contou que uma criança tinha, me parece, 3 anos de idade, e ela falou assim, um dia conversando com a mãe, ela falou assim, mãe, eu acho que agora já está na hora da gente ir para o centro, né? Aí a mãe falou, como assim? É o centro espírita, né? Aí a mãe assustou. E aí foi procurar ajuda. Ai, meu Deus, o menino falou isso para mim, né? E aí chegou, acho que tinha 4 anos a criança. Aí chegou, a pessoa falou, ai, vai lá no Kardec, né? Aí ele chegou, estacionou o carro assim, a criança desceu, olhou assim e falou assim, tá diferente, mas é aqui mesmo. E entrou e falou, pai, você fica aí assistindo a palestra, porque eu tenho um outro lugar, que é onde estão as crianças. A mãe não acreditava, né? Isso é um fato que aconteceu lá dentro do Kardec, né? E eu tenho um fato sempre que eu conto de criança, assim, que eu acho formidável, né? Eu fiz uma palestra outro dia na quinta-feira, alguns anos atrás, quando a gente começou quinta-feira. Então, eu fiz uma palestra falando sobre a caridade, sobre a necessidade da gente ajudar, né? Que começa ajudando devagarinho, a gente lê tanto, estuda, assiste palestra, ouve tanto, né? Recebe tanto, né? Toma tanto passe, recebe tanto, e depois a gente dá muito pouco de si, né? E que era a hora da gente começar a fazer alguma coisa. E mostrei todas as atividades que tinha no Kardec, que são muitas, né? Basta a gente querer. Tem todos os dias, todas as horas, né? É todo tipo de coisa, né? E me propus assim, no final da palestra, se alguém quiser participar de alguma atividade, vem me falar, né? E aí, nisso, acabei a palestra, todo mundo foi tomar passe e tudo, e eu tava lá saindo, assim, saindo para a área de convivência, veio uma menininha, a Laura, ela tinha 14 anos. A Laura chegou assim para mim e falou assim, Vânia, eu queria falar com você, bem tímida. Eu falei, pois não. Ela falou assim, olha, eu sou muito tímida, mas eu preciso falar com você. Eu já recebi muito aqui nesse centro, porque eu tô na evangelização desde criança, tá na hora de eu começar a dar. Eu comecei a rir, né? Aí eu falei, o que você quer fazer? Ela falou, o que você quiser. Eu falei, então você vai me acompanhar. Ela falou, eu sou muito tímida. Eu falei, não, você vai me acompanhar. Tudo que eu fizer, você vai junto para você ir aprendendo. Ela passou por todos os setores do centro, todos, para aprender, né? E cada setor ela participava, entendia como funcionava e trabalhava. E agora eu vou mudar para outro, tá bom? E mudou para o outro e foi. Hoje ela tá, me parece, na biblioteca, né? Já passou pela evangelização, já aprendeu e tudo. Hoje ela tá uma mocinha, né? Mas ela começou assim. Então tudo depende da disposição da criança, né? Provavelmente muito bem inspirada. Bom, os nossos grandes... Ah, Ivone Pereira ficou debaixo de mim, coitada. Os nossos grandes médiuns, né? O Raul Teixeira, que é um médium de Niterói, né? Começou com 16 ou 17 anos. A Ivone Pereira e o Divaldo também jovens. O Chico, a história vocês já viram, né? Já escrevia livros aos 17 anos, né? E entre vários, né? Então, tem que ter o equilíbrio, né? Se não há equilíbrio, a gente ora para que a mediunidade seja bloqueada, né? Então, normalmente esses grandes espíritas, né? Começam bem cedo mesmo, né? Porque trazem grandes missões, né? Então, lembrando que no Evangelho, Santo Agostinho fala, né? Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará Deus. A cada pai e a cada mãe perguntará a Deus, que fizeste do filho confiado à vossa guarda, né? Ai, né? A gente não tá dando conta nem da gente, né? Mas precisa cuidar dos filhos, lógico, né? É isso. Aqui uma bibliografia. E vamos até a próxima aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Que Jesus nos ampare e nos ilumine a todos. E que assim seja.